Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, novamente, ao Centro Espírita Luz Eterna. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se abraçados, né? E que vocês têm aqui uma casa que segue a Federação Espírita do Paraná, ensinos kardecistas, então, com toda a segurança. Né? Antes de iniciarmos a exposição da noite, vamos fazer uma pequena prece. Eu sempre solicito descruzarem as pernas, os braços. Isso também deve ser durante o passe, também a gente nunca deve ter as pernas cruzadas, braços cruzados, por causa da energia recebida. Então, fica bem melhor assim. Então, agradecer aos orientadores espirituais dessa casa, ao bom Deus, por aqui estarmos, uma noite tão agradável, e vamos refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo neste mundo. Muitas vezes agradecemos a Deus e outras vezes somos obscurecidos por problemas financeiros, problemas familiares, problemas amorosos, e acabamos descrendo em parte do nosso Senhor. E assim como o sol é obscurecido pelas nuvens, ele continua brilhando por trás das nuvens. Assim nós temos que imaginar nosso Deus. Ele continua com a sua luz. Porém, algumas nuvens, alguns ventos, algumas tempestades nós temos que passar. Porém, ao final dessa tempestade, tudo se acalma. E aí voltamos a ter a luz do sol. Que assim seja. Hoje quando a assessoria doutrinária me passou esse tema, estamos sozinhos no universo? Então, uma pergunta, né? E é um tema bastante interessante, porque é uma indagação que todos nós fazemos durante a nossa vida, desde muito pequenos. Muito pequenos a gente já começa a indagar, puxa, será que a gente está sozinho nesse universo? Então eu sempre brinco que essa explanação aqui, ela tem um quê de aula, um pouco de geografia, um pouco de ciência, né? Mas ligada totalmente à reflexão espírita. Aquilo que Kardec e que os espíritos superiores, espíritos da verdade, passou a Allan Kardec. Quem não me conhece, meu nome é Irineu, e essa indagação de estamos sozinhos no universo, ela está muito junta com essas três outras perguntas que nós sempre fazemos. De onde viemos? O que somos? Para onde vamos? E essa frase, ela surgiu, esse dito surgiu com esse escritor francês, Gauguin, Paul Gauguin, um pintor francês, que pintou essa tela em 1897, começou em 97, terminou em 98, na verdade. E esse título aqui, ele aparece, inclusive, aqui no canto, Gauguin escreveu. Claro que nem quem está aqui na frente consegue enxergar. Mas está em francês ali, exatamente de onde viemos, o que somos e para onde vamos. E aqui ele retratou
a evolução da pessoa, desde a criancinha que nasce, o adulto, seus problemas e a velhice, né? Então, retratou a evolução do homem numa vida, apenas numa vida. E essa indagação também é muito importante. Onde estamos localizados? Para saber de onde viemos, para onde vamos, temos que saber onde vivemos, onde estamos. E estamos num universo fantástico, né? E esse universo, ele está vindo à tona agora, mais ainda, com as descobertas da nova sonda espacial, que eu já falei em outras vezes, que é o telescópio espacial James Webb, da NASA. Esse telescópio aqui, pessoal, ele foi lançado há pouco tempo, relativamente pouco tempo, 3 anos atrás, né? Então, ele levou quase 1 ano para eles posicionarem esse telescópio na distância adequada. Ele está muito longe da Terra, no espaço, está bastante distante. E ele tem toda uma série de lentes, que são, na verdade, espelhos com reflexivos em ouro aqui, ó. Isso aqui em amarelo é tudo ouro. Tem 6 metros de altura essa captação da imagem em lâminas de ouro, que refletem, capta aqui e transmite para a Terra. Uma das primeiras imagens do telescópio espacial, James Webb, foi essa aqui. E, até então, quando chegou essa imagem, os astrônomos olharam, puxa, quanta estrela, mas formatos diferentes, longos, compridos. Mas espera aí, isso aí não é estrela, não. E daí eles foram ver, isso são galáxias. Então, a quantidade enorme de galáxias. Não se imaginava que o universo tivesse tanta galáxia. Então, isso é algo relativamente novo, que o telescópio espacial, há 3 anos atrás, está nos trazendo. Então, esses pontinhos que parecem estrelas, na verdade, são galáxias. No Livro dos Espíritos, aqueles que não dominam muito a doutrina espírita, quando a gente coloca a sigla LE, é Livro dos Espíritos. Então, na questão 172, é indagado para o Espírito da Verdade, o espaço universal é infinito ou limitado? Ele tem um final? É limitado? E a resposta, infinito. Supõe limites para ele, o que haveria além? Se você supor limites, o que vai ter depois? Se eu falar, o espaço, o universo vai até aqui, e depois? Alguma coisa existe, né? Então, por isso a definição é infinito. Isto confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Você não pode falar que tem um limite, acabou ali. Não, tem alguma coisa a mais, sempre. E o comentário de Kardec é, supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E realmente há, né? Essa imagem aqui também, desse telescópio espacial, mostra a nebulosa de Órion. A nebulosa de Órion é gigantesca. E ela possui, entre outros elementos que nós conhecemos aqui no Brasil, as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, né? E ela tem regiões que são uma condensação que até então desconfiava-se do que seria, né? Que é muita poeira cósmica espalhada e que dá essa coloração vista com radiação diferente, uma radiação infravermelha, outro tipo de radiação. Então tem uma coloração diferenciada. E daí eles foram ver por que tem essa poeira cósmica. Ali são berçários de estrelas. Olha que coisa bonita.
Então, nascem estrelas nessa região. A formação de novas estrelas. Então, está constantemente formando-se novas estrelas nessas nebulosas. Tanto a de Órion quanto centenas de outros, milhões, bilhões de outros que existem das galáxias. Né? E se nós imaginarmos, então, nosso universo observável, aquele que o homem até agora consegue observar, então nós temos em torno aí de, pelo menos, olha o número, 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. Aglomerados fantásticos. Cada galáxia tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então é um número muito grande. Nossa observação, sem luneta, sem nada, nós só vemos as estrelas que estão na nossa Via Láctea. A gente não vê outras estrelas, só aquelas que estão na nossa Via Láctea. Agora, estrelas que são semelhantes ao Sol, já vai ser 10% aproximadamente. Então, vão ser em torno de 20 bilhões, que tem o tamanho, que tem a idade, a temperatura, né, muito próximo ao do Sol. Então, em torno de 20 bilhões em cada galáxia, estou falando, hein, pessoal? Agora, existe uma questão. Precisa, para ter a vida que nós conhecemos, essa vida, né, que nós vemos, que tem outra vida que nós não vemos, para notarmos isso, esse planeta tem que estar numa zona habitável. A Terra está numa zona em torno do Sol que é habitável. Se você pegar Mercúrio, que é o primeiro planetinha que está junto ao Sol, mais junto ao Sol, é inabitável. Temperaturas altíssimas. Chumbo derrete na hora, se colocar na superfície. É muito quente. Então tem que ter uma região em torno da estrela que é uma região habitável. Vênus, no passado, já foi habitável. Hoje não, porque a temperatura do Sol aqueceu mais do que há bilhões de anos atrás. Então, ele se tornou inabitável. A Terra é habitável, está na zona habitável. Marte também está na zona habitável. Né? Então, os planetas rochosos, exceto Mercúrio ali, e que não está nessa região que pode ter vida. Agora, os da zona habitável, dentro de uma galáxia, são em torno de 2 milhões de planetas. 2 milhões de planetas que podem ter uma condição muito próxima àquela que é a nossa Terra pequenina, perdida Terra, que está no espaço, tem também condições de ser habitável por seres, algo talvez próximos a nós ou não. Né? Ou seja, numa galáxia tem condições, a condição é muito grande de ter vida. Só que a distância de tudo isso é muito grande. Um astrônomo muito famoso, quem é um pouquinho mais vivido, né? Não vou falar que é mais velho, senão fica chato, lembra de uma série que passava se não me engano, foi na Globo, chamada Cosmos, e era do Carl Sagan. Carl Sagan foi um astrônomo que tem um grande mérito, porque ele tornou a astronomia acessível aos leigos. Até então, o leigo não entendia muito de astronomia. Ele via Lua, via algumas figuras de planetas nos livros escolares, mas não tinha interesse, não se aprofundava naquilo. E esse indivíduo, Carl Sagan, ele trouxe muita informação. Já desencarnou faz um bom tempo, mas até hoje, muita informação dele ainda, livros dele são vendidos também ainda em quantidade. O próprio Cosmos está todo no YouTube, todos os episódios de Cosmos estão no YouTube. E ele falou algo muito bonito, né? Essa frase: se não há vida fora da Terra,
Então, o universo é um grande desperdício de espaço. Então, está se desperdiçando, perdendo muito espaço, né, se não tiver vida em todo esse imenso universo. E, de novo, para vocês terem ideia do tamanho da Via Láctea. Se nós pegarmos de uma ponta até a outra e acendermos uma luz aqui, essa luz ela vai demorar quase 106 mil anos, para chegar lá do outro lado. E olha que a velocidade da luz é a velocidade mais rápida que o homem, na física, tem. É a velocidade da luz. Então, vai levar 106, quase 106 mil anos. Então, é muito grande, algo gigantesco. E nós estamos ali, ó, na periferia da Via Láctea, num dos braços, que eles chamam dessa galáxia, onde nós nos localizamos. Quando estudamos lá nos idos do... Minha época era ginásio, hoje é ensino fundamental, né? Mas para muitos aqui estudaram no ginásio. Então, quando eu estudava lá em ciência, em geografia, os planetas do sistema solar, então era muito bonito. Você via isso ali e concebia, puxa, que beleza que é. Na verdade, isso aqui é ilustrativo, didático, porque os planetas estão tão longe uns dos outros que é impossível a gente ter uma imagem desse tipo, né? Então, os 8 planetas, e na minha época era 9. Né? Plutão, coitadinho, descobriram que ele tem o tamanho de 1/4 o tamanho da Lua e jogaram ele como exoplaneta. Então, ele foi diminuído. Né? Então, aqui, os 8 planetas e a nossa Lua orbitando aqui, né? Mas é claro que isso é ilustrativo. Então, seria muito longe um do outro. E essa tremenda massa que é o nosso Sol, a nossa estrela, que permite a vida na Terra, né? Para vocês terem uma ideia, a massa do Sol, ela corresponde a 98% da massa de todo o sistema solar. Se juntar tudo isso aqui junto, tá? 98% da massa do sistema solar está no nosso Sol. Como é grande? Não é, não. É uma coisinha de nada. Quer ver? Ali, ó. Olha o Sol. Quem está lá no fundo não vê. Acho que só vocês, meia dúzia de fileiras aqui, que enxergam um pontinho minúsculo. Esse é o Sol. Existem estrelas, então, muito maiores ainda. Extremamente maiores do que isso, do que o nosso Sol. E essa foto também é muito bonita. Já voltamos para o Espiritismo, não se preocupe. Essa foto é muito bonita, foi a primeira foto mostrando o horizonte da Lua e lá o nascimento da Terra. Né? Seria como a Terra nascendo como o Sol, nós vemos nascer. Então, eles estavam passando com a nave e foi batida essa fotografia. A fotografia não é muito nítida, porque ela foi tirada em 1968. Foi a primeira foguete tripulado que deu a volta na Lua. Não chegou na Lua, não. Ela fez isso, ó. Ela saiu da Terra, é muito bonito, a logo da missão Apolo 8, então faz um 8 e é exatamente isso que ela fez. Ela saiu da Terra, deu a volta na Lua e voltou para a Terra. Então, os 3 astronautas não desceram na Lua. Essa missão só foi para testar essa volta em torno da Lua e tiraram essa belíssima fotografia. Né? Foi Apolo 8. Só para lembrar vocês, depois veio Apolo 9, 10 e a 11 que desceu com astronautas. Que daí desceu o Armstrong, né? E o Edwin Aldrin. Desceram daí na Lua. Então, aqui em 1968, essa foto belíssima. Esse mundo que nós vivemos, lá,
parecendo pequenininho, um ponto azul, visto da Lua, né? É o nosso mundo de expiação e provas. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Terra pertence a essa categoria e razão porque aí vive o homem a braço com tantas misérias. Lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então nós estamos passando por essa terra de expiação e provas e é necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa ascensão espiritual, moral, para termos um conhecimento maior, né? Vocês aqui me ouvindo, eu, quando preparei essa explanação para vocês, fui atrás, pesquisar. Não pense que eu sabia tudo isso aqui de cor, não. A gente tem que procurar. Então, tudo isso é conhecimento. E esse conhecimento que vai nos levar cada vez para mundos melhores, né? Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E olha a resposta, coisa que cientista nenhum aceita, né? Grande maioria dos cientistas não aceita, porque a resposta é sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens aqui na Terra que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E isso é muito perceptível se nós formos lá para a Idade Média, quando a Terra era considerada o centro do universo. O homem se achava o maioral. Ele, o Sol, não somos nós que giramos em torno do Sol, como sabemos hoje. Eles achavam que o Sol girava em torno da Terra. Porque de manhã ele via o Sol nascer, o Sol passava por cima, então o Sol que está girando. E não é. Hoje sabemos que não é. É a rotação da Terra, né? Então, claro que Deus criou todo esse universo só para nós? Óbvio que não. Mas o homem, na sua mesquinhez, sua vaidade, achava até então isso. Mas falo que todos os globos são habitados. Lá, o Neil Armstrong, no solo lunar, quando ele fincou a bandeira americana, teve que esticar, porque lá não tem atmosfera, então a posição que se deixa, ela fica. Então, esticou lá e ela está bonitinha assim até hoje, que não tem vento, né? Então, o Apolo 11 na Lua, não acharam nada, nenhuma espécie viva na superfície lunar. E volto a perguntar, todos os globos são habitados? A sonda Opportunity, que foi para Marte, bem mais recente, uma sonda não tripulada, desceu com rodas pneumáticas ali, caminhou, está rodando aqui, ó, olha o sinal do pneu, né? Então caminhou, continua caminhando e não encontrou nada. Aqui, ó, o painel solar dela, esse painel aqui está aparecendo aqui, ó, a fotografia. E só rochas. Ué, mas todos os globos são habitados? Estranho, né? E por que disso? Muito simples. E o Espiritismo explica muito, de uma maneira muito lógica, por que acontece isso. Mas vamos ver na Revista Espírita de 1858, o que o Kardec diz. Sabemos ainda que não só todos os globos são habitados por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes e invisíveis para nós, por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Então, são invisíveis para nós.
que nós não temos ainda capacidade de entender uma outra civilização. Estamos ainda lá embaixo, mundo de provas e expiações. Então, calma, estamos evoluindo. E por que não vemos? Está ali, ó. Porque a nossa visão é extremamente limitada. Olha ali, ó. Essa faixa que está aparecendo ali no meio é a nossa luz visível, que vai do violeta até o vermelho. São todas as cores básicas, né? As cores do arco-íris lá. É só isso aqui que nós enxergamos. Abaixo disso, o ultravioleta, não vemos. As mulheres adoram ultravioleta. Na praia, né? É esse aí que deixa bronzeados. Não só as mulheres, homens também, né? Então, é o ultravioleta. Acima dessa faixa visível, temos o infravermelho. Quando eu mudo aqui um slide de um para o outro, eu não preciso nem direcionar para lá, eu só aperto aqui, é infravermelho. O controlezinho remoto da televisão, geralmente, é infravermelho, né? Então, temos uma faixa, uma grande faixa acima, onde está micro-ondas, o rádio, ondas baixas. Micro-ondas, não é só o micro-ondas de estourar pipoca lá, de esquentar o arroz, né? Mas é o micro-ondas da comunicação. Tá? Comunicação, desenvolvimento de radares, tudo baseou-se no micro-ondas. Então, ele é muito importante. Tanto que a descoberta do micro-ondas para a cozinha foi feita dentro de uma base militar de pesquisa. O indivíduo levou um ovo, conta a história, levou um ovo que ele ia cozinhar, deixou do lado e fazendo experimentos com micro-ondas. Quando ele foi pegar o ovo já estava... Ué, mas esse ovo já está cozido? Conta a história que foi assim, né? Já viram que ele estava cozido por causa da emissão do micro-ondas. E depois rádio, ondas baixas, aqui raios gama, raios X. Então, radiação é muito grande. Mas a nossa percepção, nosso olho, ainda é bem pouco desenvolvido. É uma estrutura fantástica, mas pouco desenvolvido para ver outro tipo de frequência. Questão 172 do Livro dos Espíritos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas aqui, nessa Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, nós vamos passar várias vezes ainda por esse planeta. Muitas vezes vamos ter que voltar, porque estamos em débito com algum familiar que você vem para fazer um acerto não é de contas, mas algo que se ficou devendo no passado, em encarnações anteriores. Então, vai voltar e vai encontrar, vai casar, vai ter um filho, que é esse espírito que você, muitas vezes, teve problemas no passado, em outra encarnação. É isso que acontece. Então, temos que viver, muitas vezes, numa mesma família, muitas vezes no mesmo mundo, para, então, evoluirmos para um mundo melhor. E o mundo também está evoluindo. E já vamos ver lá para o final da apresentação também essa parte da evolução dos mundos. Então, estamos muito distantes ainda. Na Bíblia, desculpe, João já cita essa passagem de Jesus Cristo. Uma passagem muito bonita, quando ele cita que há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha o que ele diz. E está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E ele falou isso para os apóstolos e falou para o mundo inteiro. Só que está difícil da gente ouvir.
Mas nós vamos nos encontrar ainda, lá para frente. Estamos caminhando, estamos melhorando. Olhem o nosso mundo hoje e o mundo de seus avós, de seus bisavós, como era muito mais difícil. Né? Como vivia-se muito menos. Se for mais longe, então, pega os egípcios. O egípcio com 30 anos era ancião. 30, 35 anos, já era velhinho, coitado. Né? Doenças, ausência de vacinas. Né? Então, evoluímos e estamos evoluindo muito. E como o Espiritismo interpreta essa frase, morada, como interpreta a casa dentro da frase ali? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a interpretação nossa é: a casa do pai é o universo inteiro. Todo esse universo fantástico, infinito, ilimitado, é a casa do pai. E a morada é cada uma das passagens que nós vamos ter em diferentes planetas. Então, vamos passar por diferentes planetas, não só aqui do nosso sistema solar, vamos para outros também. Vamos viver em outros. Se preparem, vamos viajar muito aí. Jesus ainda disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou desse mundo. Então, ele deixou bem claro isso para os apóstolos. Existe hoje eu considero um dos maiores palestrantes espíritas aqui do Brasil, se chama Haroldo Dutra Dias. Muitos já conhecem, já devem ter visto palestras que ele dá, que tem no YouTube uma infinidade de palestras. Ele é juiz de direito em Minas Gerais, mas é um indivíduo assim que a palestra dele é cativante, ele é muito criativo, né? Indagador, lança perguntas para o pessoal assim, que fica pensando. E, frente a esse universo, claro que aqui eu estou resumindo, mas frente a esse universo ilimitado, gigante que nós vimos, qual o conceito de Deus nesse quadro, desse universo tão grande? E ele coloca: o conceito de Deus nesse quadro só existe um, o que é dado pelo Espiritismo, porque ele mostra um Deus cósmico e não um Deus tribal. O que é isso? Hoje, se você pegar a Terra, né, a nossa Terra, veja a quantidade de religiões que existe. São milhares de religiões. Cada religião dessas, com seu credo, com seu Deus, cada uma imagina o Deus à sua maneira. Algumas colocam Deus na forma de um elefante, né, o Ganesh, não é? Outros, se você pegar para um muçulmano e você perguntar para ele quem é Jesus Cristo, né, ele não sabe, porque não é a adoração dele. O Deus dele é diferente do nosso. Então, isso que o Haroldo Dutra coloca, que seria Deus tribal. Cada tribo, cada religião nossa aqui da Terra, concebe de uma maneira. Quando vocês fizeram, aqueles mais vividos, né, fizeram o catecismo, o que aparecia? Aparecia um Deus barbudo, né, idoso, barbudo, cara de brabo, dando com o dedo em riste, né, castigava, assustava. Putz, se você não vier no catecismo, Deus vai te castigar. Você ficava com um medo tremendo, ia correndo para o catecismo. Né? Não é. Nós não podemos conceber Deus dessa maneira. Um Deus antropomórfico. Falar que ele tem a mesma feição que nós. Olha que absurdo. Não é assim. É muito diferente. É muito maior. E nós, simples humanos, mortais, não temos condição de conceber o que é Deus. E essa é a pergunta: o que é Deus? Não é quem é Deus. O que é Deus? É algo muito fora da
da nossa mentalidade, nossa consciência de pensar. Então, isso aqui é muito bonito. E Haroldo Dutra continua fazendo a pergunta lá. Se um dia nós fizermos contato com outras civilizações interplanetárias, como iríamos falar de Deus com eles? E a resposta dele é muito simples. Como espíritas, não teríamos dificuldade. Pegaríamos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e diria: há muitas moradas na casa do meu pai é teu pai. Então, prazer em te ver. Prazer em te ver, meu irmão. Pega lá o ET e fala isso. Pode ser que ele tire uma pistola de laser e te fulmine. Mas se ele for amigo, não vai fazer isso, não, de maneira nenhuma. Ele concebe o Deus cósmico também, sendo adiantado. Então, meu pai é teu pai. Muito bonito isso. Vou voltar lá um pouquinho para a astronomia. Então, essas duas sondas espaciais, lançadas há mais de 40 anos, Pioneer 10 e Voyager 1 e 2. Ambas, eu coloco assim para tossir para o lado, mas vai às vezes, desculpem. Pioneer 10 e Voyager 1 e 2. Elas foram para o espaço, como falei, mais de 40 anos, já saíram do sistema solar. A Voyager 1, ela está em torno de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Está muito longe. Para vocês terem uma ideia, sabe quanto tempo leva a transmissão de rádio que ela manda para a Terra? Leva 22 horas e meia para chegar. Se daí recebe aqui na NASA, vai mandar de volta mais 22 horas e meia. Tá? De tão longe que ela está. E ela está levando, a Voyager, ela está levando um disco folheado a ouro com uma série de informações sobre o que é a Terra. E a Pioneer, que foi antes ainda, também leva uma placa que vocês não estão vendo, mas eu não fui tão ruim aqui e coloquei a placa em tamanho grande. Então, da Pioneer 10, é essa placa que foi enviada, só com esses desenhos. Tá? Esses desenhos, basicamente, aqui, a sonda, né? Aqui a sonda, parte da antena, que é a parabólica, que ela manda informações para a Terra. Esse raio aqui é complicadinho, mas não é tanto. É o centro onde está o nosso Sol. E a distância que ele está em relação aos pulsares, os principais pulsares da Via Láctea. Então, se eles estudarem já, conhecerem, devem conhecer muito o universo, eles se localizam melhor onde está o nosso Sol. E os planetas do Sistema Solar. E de onde saiu a nave, que é o terceiro planeta, a Terra, e lançado para o universo. Então, já saiu do Sistema Solar, essas naves. Já estão lá fora. E, é claro, o desenho do homem e a mulher, como para os ETs lá que encontrarem. Aqui em cima é em relação ao hidrogênio. É meio complicado lá, diferentes níveis do hidrogênio. E a Voyager, tanto a 1 quanto a 2, desculpe, está levando um disco sonoro, tá? Analógico, não é digital, não. Então, tem sons da Terra, sons de tanto músicas regionais, tem algumas músicas regionais, trechos, tem cantar de pássaros, latido de cães, vulcões entrando em erupção, trovoada, uma série de sons aqui da Terra. E homens, mulheres falando, conversando. Então, para os que encontrarem, está lá. E no verso desse disco também, qual o tipo de frequência que eles devem utilizar para escutar esse disco. Então, já explica, através desse desenho,
a gente não entende mais, e também a localização igual àquela que estava na outra placa, né? Então, isso está viajando no universo. Se alguém encontrar, opa, isso aqui saiu de uma civilização inteligente, fazer todo esse mecanismo, apesar que foi em 1977. E ela, por incrível que pareça, em março, ela tinha dado um lapso lá de 7 meses sem mandar informação nenhuma. A NASA achou que já tinha perdido. E em março desse ano ela voltou a dar passar uma informação. Só que eles estão economizando muito, porque como não tem sol, né, não tem a captação de energia ali, é muito pequena para transformar e carregar a bateria. Então eles economizam ao máximo as baterias. Mas, por incrível que pareça, ainda funciona. E aqui na Terra também, né? Agora com os telescópios espaciais, antenas menores, com muito maior capacidade, maior potência, os radiotelescópios entraram em desuso. Esse foi o maior, um dos maiores do mundo, só tem um na China, que agora é maior. Mas esse aqui, em Porto Rico, radiotelescópio de Arecibo. Então, em 1974, ele mandou uma série de mensagens na forma binária, né? Então, binário é 1 e 0, 1 e 0, 0, mostrando o DNA sendo aberto, a pessoa, o ser humano, os planetas, aqui o radiotelescópio, e aqui tem outras informações agora, se não me engano, números, letras, etc., para eles verem que é alguma civilização inteligente. Então, isso também foi mandado, o rádio. E volta ao nosso Carl Sagan. E olha que bonito. Às vezes, penso que estamos sozinhos no universo. Outras vezes, não. E em ambos os casos, a conclusão é assombrosa. Se você pensar, já pensou só nós nesse imenso espaço? É assustador, né? Olha a responsabilidade, né? Agora, se não estivermos sozinhos? E parece que não estamos. Sinais existem vários aí, né? Também é assombroso. O que vão fazer com a gente? Tomara, como disse Chico Xavier, não se preocupem, 90% são muito bons. São excelentes, são muito amáveis, mas tem 10% que não são. Esses procuram o materialismo, conquistar outros planetas. Isso Chico Xavier citou também, né? O Carl Sagan escreveu aquele livro ali, e eu acho muito bonito o título do livro, que é a nossa Terra, o pálido ponto azul. Pálidozinho ponto azul, perdido lá no universo. E voltando lá à Revista Espírita. Por que a Terra, pequeno globo, imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua posição, né, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade. Por que, diríamos, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? É lógico que não, temos que ter outras, né? Então, isso está na Revista Espírita de 1858. E aqui, para a gente ficar pensando também, algumas pinturas em tela, que nós vamos passar lá para frente, que mostram algumas coisas que são muito estranhas. Nas cavernas da Itália de Valcamonica fica na Itália, e existe um conjunto de cavernas que tem desenhos de torno de 5.000 a.C. 5.000 mais 2024, então 7.000 anos atrás. E o homem lá, o pré-histórico, fez uma... Pré-histórico não, né? Já é da história. Fez algum desenho colocando capacetes e talvez antenas, né? Então, algo muito estranho. O que seria isso? Há 7.000 anos atrás.
mas estão lá na caverna. Vamos para o Egito. Egito, templo de Ábidos, faraó Sete I, também 1290 anos antes de Cristo, mais 2000 e pouco, 2024, então 3.300 anos, mais ou menos, 3.300 anos atrás, um inseto voando, e alguns artefatos aqui, olha se isso aqui não parece um helicóptero. A hélice aqui em cima, cauda, tudo parecendo um helicóptero. Aqui um avião, aqui talvez lembra um planador, alguma coisa assim. Aqui um outro veículo, submarino, sei lá. Mas provavelmente aqui são que voam. Como que foram fazer isso há 3.300 anos atrás? Da onde que tiraram? Alguma coisa viram. Hã? E a Igreja Católica, várias passagens aparecem estranhos objetos. Entre eles, na crucificação de Cristo, essa pintura vitral, né? Acho que é vitral, não, essa é pintura. No mosteiro de Kosovo, de 1350, Cristo crucificado e dois interessantes objetos, duas naves, com pessoas dentro. Aqui não dá para ver, mas se vocês quiserem procurar depois no Google lá, vocês vão ver que tem um indivíduo aqui pilotando e aqui tem outro. Esse que está aqui, ele está assim ainda, olhando Cristo crucificado. Entenderam? Então está numa posição que estava olhando para lá. Essa outra pintura de 1486, Anunciação a Maria com Santo Emídio. Santo Emídio, Maria, um objeto discoide que lança uma luz que estaria anunciando a Maria que ela teria Jesus Cristo. Né? Por que nessa pintura colocar um disco? A Madonna com São Giovannino. Pena que, mas vocês podem procurar também melhor esse desenho. Aparece ali, ó, certinho um disco, esse indivíduo em pé ali na rocha, olhando para esse disco, ainda colocando a mão, o cachorro ao lado dele, com a boca aberta, dando a entender que estava latindo para aquilo que ele estava vendo no céu, que ele se assustou com aquilo. Então, por que colocar isso nessa pintura? O batismo de Cristo, de Gueldi, deve ser Gueldi, 1710, também parece, de novo, um globo lá jogando raios em direção ao Cristo sendo batizado. Estranho colocarem tudo isso, não? O Milagre da Neve, de Masolino, esse pintor é famoso, né? 1428. Aconteceu próximo a essa data, em Roma. Durante o verão, inesperadamente começou a nevar no verão. Verão de Roma, e de repente nevou naquele dia. Então aparece o Papa aqui, mexendo na neve, e inexplicavelmente o céu coalhado de discos voadores. E num deles, o maior, estaria Cristo. Estranho, né? Essa crucificação de Cristo, de novo, parecendo aquela anterior, só que a nitidez é bem pior, mas também dois objetos voando no céu. Então, muito estranho. E se um dia nós fizermos contato com outras civilizações? E daí? Chico Xavier fez algo muito próximo. E ele escreveu: os discos voadores existem. E eu mesmo já encontrei um. O universo é cheio de vida. Vou contar, quero ver se dá tempo. Horário de 49. Chico Xavier estava indo para Ribeirão Preto, altas horas da noite, saíram para ir visitar uma pessoa enferma. Estava ele, um médico, amigo dele,
e mais uma pessoa junto. Os três indo de carro, altas horas. De repente, o carro começou a receber uma iluminação alaranjada. Toda a volta assim, do carro. O médico se assustou com aquilo e levou para o acostamento, e nisso já morreu o motor, apagaram todas as luzes do carro, o farol, acabou a bateria. E a luz em cima do carro. Daí eles vão sair, não vão sair? O que é essa luz? Aí, de repente, essa luz se deslocou para um pasto. Logo ao lado da estrada tinha um pasto com vacas. Se deslocou para o lado, ficou parado. Daí eles viram um disco. E desse disco desce uma luz, e por essa luz desce um ser humanoide. Nada pequeno, 3 metros de altura, segundo Chico Xavier. Ele falou que era em torno de 3 metros, esquelético, bem magro, e começa a vir em direção a eles com uma cara não muito amistosa. Chico estava com medo e começou, não, vamos rezar, pessoal. Vamos rezar, que isso aqui não está sendo bom, estou prevendo que não é algo bom. Nisso apareceu o guia espiritual de Chico Xavier, o Emmanuel. Emmanuel apareceu e falou: Chico, o que houve? Não, olha, está vindo na nossa direção. Aí Emmanuel falou para ele: realmente é bom vocês rezarem. Aí, coitado do Chico, ficou com mais medo ainda. Aí nisso, quando Emmanuel falou, reze um pouco mais, a figura parou no meio do caminho, virou e voltou. Voltou, o mesmo facho levou ela para dentro do disco, o disco se deslocou, parou em cima de uma vaca, e a vaca simplesmente levitou para cima e entrou foi para dentro do disco voador. E esse disco, diz que desapareceu tão rápido, muito rápido. Então, essa passagem é relatada pelo Chico Xavier. Muito interessante, né? E temos casos lá no Vaticano, que o Papa João XXIII, há muitos anos atrás, ele teria feito contato, né, e o Vaticano esconde isso. O Congresso americano, isso é bem recente. Isso aqui é de 2, 3 meses atrás. Congresso americano também. Eles não investigaram a fundo uma imagem que vocês podem ver no YouTube também, de um disco em altíssima velocidade, que foi perseguido por um avião da Marinha dos Estados Unidos, e fez manobras que o avião não conseguia acompanhar de maneira nenhuma. Muito rápidas, retas, e o avião não conseguia acompanhar até desaparecer, de tão rápido. Só que isso está tudo filmado. Aí foram pesquisar essas imagens. É real. E nada existe na Terra que faça aquele tipo de movimento. Então foi até o Congresso americano atestou ser verdadeiro. Aqui no Brasil, a FAB, há muitos anos atrás, isso, seu Guilherme, foi a década de 60, eu acho, né? Jatos da FAB perseguem 21 discos voadores. Pensou? Então, também a chamada Operação Prato. Então, também relatado. Então, existem várias passagens. E a doutrina espírita explica muito, como eu lhes falei no início. Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime o Espiritismo? Ela nos eleva por nossa própria pequenez. Somos um grãozinho de areia. Bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Né? Então, somos muito pequenos ainda. Na pergunta 173 do Livro dos Espíritos, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Dezenas, centenas, talvez milhares de vezes, vamos ter que passar ainda.
de reencarnações sucessivas. Questão 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra. E que talvez até seja pior do que, do que ela. Desculpe. Então você pode ir para mundos até piores. Não é teu espírito que está diminuindo. Não, o espírito não volta atrás. Ele só evolui. Mas você tem que ir para um mundo primitivo para ter o aprendizado. É a mesma coisa, sim, explicando. Hoje está aqui, estamos aqui. Só que eu não fiz nada de bom nessa região que eu vivo, com os meus familiares, eu fui ruim e tal. De repente, eu desencarno e vou reencarnar lá na Etiópia. Uma situação dificílima, passando fome, sofrendo guerra. Então, também, você foi para lá para quê? Para o teu aprendizado, para o teu crescimento. Tá bom? E os ciclos evolutivos aí, estamos em transição constante. Essa transição é retratada em vários livros, Transição Planetária, do Divaldo, A Caminho da Luz, Os Exilados da Capela, né? A Caminho da Luz, eu até pedi emprestado ali da livraria, esse livro aqui é fantástico. Ele conta a história da civilização nossa, à luz do Espiritismo. Então, conta lá da Capela, que viemos para cá, e foram formados diferentes povos, né? Egípcios. Então, cita toda a história da humanidade à luz do Espiritismo. Então, é o Espiritismo na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesse século de declives de sua história, com sua feição de cristianismo redivivo. E vem mostrar ao homem os erros de ambição, egoísmo, domínio, falta de amor. Tá? Ou Transição Planetária, que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, olhem esse detalhe aqui ao final. As alterações que se observam de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. É isso que nós temos que correr atrás e melhorar muito. E para finalizar, domingo eu fiz essa mesma explanação aqui. E ao final veio uma jovem, ela pegou e falou, olha, gostei muito, o senhor já ouviu a música Ciganos do Espaço? Eu falei que não, nunca tinha ouvido falar, nem esse grupo, Tucum. Tucum se intitula como a moderna MPB, esse grupo. São 3 jovens, um é paranaense, inclusive, e 2 cariocas. O Tucum. E daí, essa música. Daí eu peguei, fui para casa, fui ouvir. É fantástico, muito bonito. Ouçam, depois vocês vão me dizer. Não trouxe a música, mas trouxe a letra, parte da letra. E olha só. Somos ciganos do espaço, viajando por planetas. É o que nós falamos aqui. Estamos mudando de planeta, somos ciganos. Né? Somos poeira cósmica, vindos da mesma estrela. Surgimos de uma estrela, né? Toda estrela que originou os compostos químicos. No começo do universo era só hélio e hidrogênio. Depois as estrelas formaram todos os outros elementos. Então, vindos de uma mesma estrela. Por diversos mundos nos espalhamos. Acabamos de ver. A doutrina espírita explica que vamos para outros mundos. Escutando histórias e aprendendo um tanto. Estamos aprendendo aqui. Eu aprendi muito para trazer essas informações para vocês. Por diversos mundos nos espalhamos. E quando estamos prontos, nos reencontramos. O que Cristo disse, que eu citei lá no começo? Não há muitos morados na casa do meu pai, que vamos nos encontrar. No futuro, vamos todos nos reencontrar. Entre milhões de pequenos grãos de poeira estelar,
ousamos nos encontrar, ousamos nos reencontrar. Está acabando. Vivemos aventuras e deixamos um pouco de nós em cada lugar. Podemos deixar amor, né? Exemplos, ou podemos deixar rancor, ódio. O que podemos escolher? Quando cansamos, voltamos para a nossa estrela fazendo festa, fazendo fogueira. Então vamos para uma posição depois da morte, né? Nosso lar, ou planos espirituais ainda superiores que existem ao nosso lar. Mas quando chega a hora, voltamos a nos separar. É a morte. E quando estamos prontos, reencarnamos. Voltamos a nos reencontrar. Muito obrigado. Tá? Agradeço. 21 horas. Obrigado.